Bem-vindos a este encontro hoje, onde apresentaremos o resultado das pesquisas da 4ª Bolsa IMS de Pesquisa em Fotografia, que foi realizada em 2021 e foi uma bolsa extremamente especial. Vou começar a me autodescrever e depois explico as questões. Eu sou uma mulher branca, miúda, de cabelos muito curtos, com olhos muito pequenos, puxados, e estou vestida de preto. Bom, esse encontro faz parte, digamos, da tradição da Bolsa IMS de Pesquisa, de ao término dos trabalhos, a gente organiza um encontro para tanto apresentar o resultado dos trabalhos, como para debater também, não somente os resultados, mas ampliar também as questões levantadas, né? A 4ª Bolsa de Pesquisa, que foi, né, hoje já estamos na 5ª edição, mas essa 4ª Bolsa representa, eu acho que uma inflexão, né, dentro desse processo de bolsa, dentro desse programa, que eu também coordeno no Instituto, porque, além de ser uma bolsa onde a gente começou a trabalhar com pesquisadores e pesquisadoras de uma maneira mais, digamos, diferenciada, um pouco mais orientada, dependendo, né, do tema. Essa bolsa, por exemplo, teve uma das bolsas foi exclusivamente dedicada a pesquisador indígena. Só que as 2 bolsas foram, as vencedoras foram 2 pesquisadoras indígenas. E eu acho que isso não é uma coisa simples, digamos, não é apenas um fato, né? Temos 2 pesquisadoras indígenas trabalhando conosco. Eu acho que a questão da pesquisa por indígenas também trouxe ao Instituto assim, alguns desafios que a instituição, como uma instituição tradicional, uma instituição branca, que está em processo também, né, de questionamento, de mudança em relação a muitas das questões, né, que hoje a sociedade apresenta, né, das demandas da sociedade, também traz para nós, né, porque trabalhar com pesquisadores indígenas também exigiu da gente, né, uma interlocução muito próxima, muito interessante, né, um aprendizado muito grande. E eu acho que ao longo das apresentações, talvez a Gerra, a Magai e a Jeguacai vão explicar um pouco, né, o quanto que a gente, sobretudo eu, né, como pessoa que coordeno as bolsas e acompanho o processo de realização da pesquisa, o quanto que a gente teve que, né, conversar e aprender, né, o quanto que, enquanto instituição também, as demandas que a gente faz aos pesquisadores, sobretudo, né, também elas têm que se adequar ao trabalho de pessoas que trabalham com outras linguagens, né, com outras formas de pensar e outras formas de viver. Bom, nós vamos ter aqui intérpretes de Libras. Eu apresento vocês a Vânia Mantovan e a Fernanda Rodrigues. Nós temos no palco a Vânia Mantovan, que é uma mulher cis, branca, cabelos castanhos, encaracolados até os ombros, olhos castanhos, lábios grossos e veste roupa preta. A seguir, né, ela vai intercalar a tradução com Fernanda Rodrigues, que é uma mulher branca, de cabelos vermelhos, olhos castanhos, brincos pequenos nas orelhas e um piercing de argola no nariz. Uma questão também que é importante de falar que, assim como a Bolsa IMS, né, essa 4ª Bolsa foi direcionada a pesquisadores e pesquisadoras indígenas, logo a seguir nós também tivemos a exposição Xingu, né, e que foi também um trabalho com uma interação muito grande, né, e com co-curadoria também de pesquisadores, né, e artistas indígenas. Então, acho que é um processo que o Instituto está também iniciando, e nós temos aqui, hoje, na moderação e também na plateia, representantes do Museu das Culturas Indígenas.
né, a Luísa Valentini, vou chamar ao palco logo também a Luísa, que vai ser a mediadora da primeira mesa. Ela é pesquisadora, né, coordenadora de pesquisa do Museu das Culturas Indígenas, e eu acho que é o caminho que o Instituto está seguindo, né, trabalhando com acervos. Nós temos enorme quantidade, né, de acervos que tem, né, como foco né, fotografias indígenas, né, em diversas circunstâncias, e a interação junto com o museu, eu acho que vai ser uma coisa extremamente importante, né, tanto para, né, para o Instituto e acho que também para o museu, né. Eu chamo ao palco agora, então, a Luísa, que vai mediar a próxima mesa. A Luísa Valentini, ela é antropóloga e dedicada às questões acerca da documentação de interesse de povos indígenas e comunidades tradicionais. Hoje, ela coordena a pesquisa no Museu das Culturas Indígenas de São Paulo, que foi inaugurado em 2022. Ela é autora do livro Um Laboratório de Antropologia, o encontro entre Mário de Andrade, Dina Dreyfus e Claude Lévi-Strauss. Ela coordena também a coleção Mundo Indígena, da editora Edra. Chamo também, por favor, a Jeguacai Charrua e João Ticuna. Aqui no meio. Luísa, aqui. Eles vão ser apresentados pela Luísa. É um prazer muito grande ter vocês aqui. Luísa, agora então a palavra está contigo. Bom fórum. Oi, gente. Boa tarde a todos. Só queria consultar rapidinho. A gente mantém os tempos do roteiro, é isso? Perfeito. Para mim é uma alegria estar aqui. Acho que estamos nesse novo momento, né? Queria agradecer o convite do Instituto Moreira Salles, não só a mim, né, que foi inicialmente um convite por conta de trajetória de pesquisa, mas também o convite que foi feito aos conselheiros do Museu das Culturas Indígenas para estarem presentes, né? A gente convida vocês a virem conhecer o museu, quem não conhece ainda, que é uma iniciativa muito recente de gestão compartilhada de um museu do Estado junto a povos indígenas. Nós temos o nosso conselho, que chama Conselho Atamirim, que tem 36 representantes indígenas de todo o Estado de São Paulo participando na construção da gestão do museu. Tá? A nossa área de pesquisa ainda está em processo de discussão, ela é muito inicial, né? E aqui eu acho que é um espaço interessante para a gente ver as experiências, é super importante estarmos aqui. Eu vou fazer minha autodescrição bem rapidamente. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, eu sou uma mulher alta, eu uso uma roupa branca e eu uso óculos. Vou apresentar para vocês, então, aqui a nossa pesquisadora, que é a Jeguacai Charrua, Bruna Lopes Silva. Ela é indígena pampeana, do povo Nação Charrua, do clã Marta no Cepé. Ela está baseada em Pelotas, Rio Grande do Sul. A Bruna Jeguacai é artista e pesquisadora, ela é etnógrafa, produtora cultural, comunicadora, gravadora, encadernadora, performer, tatuadora, ativista anticolonial. Ela é bacharel em artes visuais pela Federal de Pelotas. Ela é mestranda em antropologia na Universidade Federal Fluminense. E ela é ativista pelos direitos indígenas no campo da cultura, história e epistemologias contemporâneas. Eu vou apresentar também o nosso debatedor, que é o João Ticuna, João Bento Ramos. O João tem graduação em antropologia pela Universidade Federal do Amazonas. Ele é mestre e, atualmente, ele é doutorando em antropologia social pelo programa de pós-graduação do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, né, que é da UFRJ. Em 2018, ele atuou como secretário do Museu Maguta, que é o primeiro museu indígena do Brasil, né, uma experiência muito significativa, que vem dos anos 80. Ele foi colaborador eventual também na FUNAI, em Benjamin Constant. E ele tem experiência na área de antropologia e também nessas experiências técnicas, né? Então, estamos aqui entre colegas, né? Cada um com suas inflexões das muitas coisas que antropólogos vêm a fazer, e, felizmente, hoje, na convivência de antropólogos indígenas e não indígenas. É uma oportunidade muito bacana. Eu vou passar agora a palavra para a Jeguacai, que vai fazer a sua apresentação.
De Guacaí, bem-vinda. Vamos conhecer seu trabalho. Haru, que é olá no idioma do meu povo. Eu vou fazer a minha autodescrição primeiro, e em seguida eu gostaria de convidar todos para a gente fazer uma invocação dos espíritos desse lugar, para eles estarem orientando e protegendo a gente enquanto a gente faz essa conversa. Eu sou uma mulher indígena, de cor bem clara, com uma mancha mongólica no rosto, e sardas também, olhos marrom bem claro, e tenho uma estatura mediana. Estou vestindo um all-star preto, uma calça verde e uma camisa que é um marrom clarinho, assim como um creme, que tem um bordado feito por um Inxalá da minha comunidade, do meu clã, que ele escreveu o mistério com uma letra que é baseada em um grafismo indígena nosso. Daí tem o grafismo também no outro lado, bordado, que é um grafismo pontiagudo, que tem a ver com momentos de luta. Não necessariamente luta sangrenta, mas de luta, né? Nesse caso, luta epistêmica. Estou usando um cocar de couro com uma única pena de carcará, que é um pássaro bem importante para o meu povo, porque ele faz a limpeza, vai tirando as coisas que não são mais necessárias. E gostaria de convidar todos para levantar, para juntos fazermos essa saudação, que eu vou estar orientando aqui. É só fazer o que eu faço, mais ou menos. Nós viramos para leste, que é onde vive o espírito dos Anaxiguá. Vocês podem botar a mão, virar a frente da palma da mão para o leste, em forma de enviar e também buscar essa energia dos ancestrais. Nos viramos para o lado esquerdo, para o norte, onde vive Babuguat, o espírito dos guerreiros, e cumprimentamos também pedindo a força necessária para que a gente consiga trilhar esse caminho hoje e os próximos caminhos a partir de então. Nos viramos a oeste, que é onde vivem os espíritos de Walixê e Senaquê, que são os curandeiros, responsáveis pela saúde, para que tenhamos também discernimento para estar fazendo esse evento e o restante da nossa caminhada a partir de então com bastante sabedoria e tranquilidade. Nos viramos ao sul, que é onde vive um Kai Urmar, a grande mãe, e Khumen também, que são os vivos, e o Amá, os amigos e companheiros de luta. E cumprimentamos. Maripir, muito obrigada. Bom, a parte da minha autoapresentação, acho que eu vou falar só o meu nome indígena completo, porque também a gente tem um tempo um pouco curto, né, para entrar na pesquisa, e são vários debates. O meu trabalho depois escrito teve quase 90 páginas, eu teria muitíssima coisa para falar, mas eu fiz um recorte de eixo temático, assim, porque para caber nesse tempo. Então, para já começar, eu sou Babu Ukai Zobá, Cunhã Mairatã Dieguacaí, Arandu. Cada nome eu recebi de lideranças, de anciões, cada nome indígena, a partir de rituais específicos, e cada um deles me designa uma função dentro das nossas coletividades e frente a
responsabilidade que nós temos com os nossos povos. Então, estar aqui hoje, esse nome, principalmente de Iguacaí, que foi um nome que eu ganhei dos Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul, de Iguacaí significa cocar pequeno. Então, eu estar aqui, eu estou autorizada a falar em nome dos povos do Sul por ter esse nome, por poder usar o cocar, que viabiliza este lugar de, bom, uma pessoa de fora pode vir fazer perguntas, já que eu estou caracterizada. Então, acho que é importante falar isso também, que nós indígenas, a nossa vida não é... As nossas trajetórias, elas não são só a partir da nossa individualidade, mas também dessas demandas da coletividade. Então, acredito que não precise traduzir os demais, assim, apenas a título de apresentação, mas acredito que me tenha sido também abençoado um pouco, digamos assim, em português, essa palavra, né, com os outros grupos e com a sociedade em geral. O meu povo é do Pampa, lá no extremo sul, no frio, de fronteira também, fronteira nós fazemos com a Argentina e com o Uruguai. E aí eu me propus, né, nessa pesquisa, a deslocar o meu pensamento para a fronteira oposta, para o outro lado do Brasil, que é essa fronteira da Amazônia com o Peru e com a Colômbia também ali, né? E aí, a partir disso, eu também, observando as fotografias que estavam sendo propostas nessa atividade, né, nessa bolsa, eu comecei a pensar de que maneira eu conseguiria compreender toda essa nossa forma diferente de ver as coisas, só que junto também tentando compreender a forma como esse fotógrafo, ou como toda o que estava nascendo como sociedade brasileira naquela época do século XIX, né? As fotografias, no caso, não sei se foi falado no início, mas são fotografias de um alemão, Albert Frisch, que viajou para lá. Ele não tinha, até onde a gente sabe, nenhum vínculo muito diretamente com o Estado ou com o projeto colonial em si. Entretanto, a partir da minha leitura conteudística do que estava sendo apresentado nas fotografias, eu fui conseguindo costurar um pouco uma crítica à colonialidade a partir dessa visão que era colocada nessas fotografias. É um conjunto de 96 fotografias, 98 fotografias. Aí, algumas das fotografias eu trouxe aqui. Eu vou passando já, eu acho. Não sei se é nesse botãozinho, né? Eu trouxe algumas, não trouxe todas, né, até porque o tempo era curto, mas aí a ideia do projeto foi um pouco isso, assim, gerar um conhecimento a partir dessa observação, tanto na leitura dos textos de história, de antropologia e das coisas da época, mas principalmente nas referências dos próprios parentes que constroem também conhecimentos a partir porque é claro que dentro da antropologia a gente estuda muito essa coisa de ir lá e da oralidade e tal, mas isso também tipifica um pouco o indígena como uma pessoa que não produz cultura material, e nós temos, inclusive, cultura material contemporânea também. Então, a partir disso, eu me propus a não apenas olhar para essas imagens e escrever, que é o que é comum nas pesquisas, mas produzir imagem também, porque o conhecimento para nós indígenas ele é construído a partir dessas outras fontes, sabe? Nós temos os nossos grafismos, nós temos a nossa espiritualidade, nós temos diversas formas de lidar com sementes, nós temos diversas formas de lidar com várias coisas, e por isso não estar sistematizado muitas vezes, da mesma maneira que a ciência está,
Então, nós somos colocados como um lugar assim de que não temos a mesma capacidade, enquanto intelectuais, dos intelectuais não indígenas. Então, a minha tentativa com essa pesquisa foi um pouco tentar tirar esse lugar do pesquisador canônico que só trabalha com a palavra escrita, embora eu traga a palavra escrita também. Mas aí, então, eu fui produzindo mais imagens em releitura a essas pranchas, com o auxílio direto destes materiais da arte indígena dos parentes que são das etnias que eram retratadas nesse álbum, né? Então, fui buscar ler o texto da parente Márcia Mura, fui buscar ler o texto da Márcia Cambeba, fui ler o texto do parente Epá Maçã também, para ir tentando compreender como que se construía essa visão sobre si mesmo também no presente, mas também sobre este momento, porque ecoa muito. O século XIX, pelo que eu pude perceber, ele foi dos mais cruéis, assim, ao menos nesse olhar que eu tive estudando, com os parentes da Amazônia, justamente pela questão do extrativismo da borracha. E aí, a matriz das gravuras, eu acabei escolhendo esse material justamente por isso, por dois motivos, na verdade. No projeto inicial não era esse material, e depois isso acabou vindo também um pouco através da espiritualidade. Mas, primeiro, porque nós produzíamos, aí nós, dentro do campo da arte, produzíamos gravura, que é uma técnica de impressão de cópias a partir de uma mesma matriz, que vai variar dependendo da técnica, né? Aqui no Brasil, nós tínhamos, então, uma prática nos ateliês de gravura de produção dessa gravura que não era mais a xilogravura, que é a matriz de madeira, mas que é algo que se chamava de linóleo. Aí eu comecei a pensar, né, o que é esse linóleo e tal, porque o que a gente usava lá na faculdade não era linóleo, era borracha e tal, né? Aí comecei a investigar. Gente, na origem da borracha, a borracha é uma tecnologia indígena, tá? Importante falar isso também, que eu já devia ter falado no início. Mas quando a gente vai pesquisar, a origem da borracha está atribuída a Charles Goodyear, que é um inglês, eu acho, que inventou o pneu para os carros da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E isso foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial são pouco depois desse período dessas fotografias. E essas fotografias mostram justamente assim, em uma perspectiva com uma observação indígena, já estava consciente desse processo de escravização, do processo das dívidas e todo o sistema de apropriação do território que foi imputado contra os parentes indígenas no século XIX na Amazônia. Só que isso é negligenciado enquanto as suas origens, né? E para nós, charrua, as origens elas são muito importantes. As coisas, se elas não tiverem origem, elas não têm alma. Então, eu tentei trazer um pouco dentro da construção dessas imagens, não apenas essa releitura com comentários críticos, que aí tem algumas escritas também, com uma imagem meio gráfica, que mistura um pouco a letra com o grafismo indígena e com as escritas urbanas, com a pichação. Eu tentei trazendo esses comentários para justamente revincular essa origem, digamos, né, da técnica que, segundo o idioma dos Mura, segundo o Tuniel Mura, seria o nome local Semambi, ou Semambi. Depois eu confirmo com a parente Márcia, que é o jeito que eles chamam a borracha lá. E eles tinham usos ritualísticos, têm ainda usos ritualísticos, e também construíam já sapatos. Os sapatos também não foi algo que chegou assim. Todas essas coisas elas já existiam, entretanto, não era uma exploração predatória. Então, o que modificou, a partir do século XIX, foi justamente isso. Agora, a gente precisa tirar toda o látex de todas as árvores, porque a gente precisa fazer uma frota de carros, e a gente precisa fazer... E foi se inventando muitas coisas a partir disso, e nesse processo foi ocorrendo o esbulho dos territórios, ou seja, eles tomavam os territórios e escravizavam os parentes.
a partir de uma força desigual, que é o poder militar dos não indígenas, mas também muito de um caminho psicológico assim de convencimento, que convencimento não, mas de encarceramento que não estava bem claro, que é o sistema da dívida. Então, o que acontece? O Estado e toda a máquina colonial e as coisas vinculadas, eles foram chegando assim pelos cantos e foram acabando com o recurso, e, a partir disso, eles ofereciam um emprego, e aí o parente já estava ali com alguma dificuldade, porque já não tinha acesso ao território completamente, porque era perigoso, então começava a trabalhar. Jornadas de trabalho, às vezes, de 16 a 18 horas por dia. No primeiro mês, ele não recebia, isso acontece na cidade também, né? Só que, no caso da cidade, geralmente, as pessoas, os núcleos familiares são menores. Então, você imagina uma família de 6 pessoas, onde o pai trabalha, e já começa no primeiro mês com dívida. Então, isso é uma prisão. Essa pessoa vai sempre precisar desse trabalho, porque ele vai estar sempre devendo, e, se ele não pagar, ele vai ser perseguido, ele vai ser morto. Então, dessa maneira, foi se construindo também um desmonte das identidades dos parentes. Assim. Isso aconteceu de diferentes formas, nos diferentes biomas do Brasil, de Pindorama, nós chamamos, né? Ou Abya-Chala, que seria a América Latina, ou Abya-Yala. Abya-Chala seria mais com o restante dos países que falam espanhol. Mas, então, eu peguei essa fotografia do Frisch, e um fator muito importante para mim foram as legendas que ele ia colocando junto com essas fotografias. E aí eu fiz essa releitura adicionando essas duas palavras, escravizado e endividado, e adicionando o cocar na cabeça dele. Por quê? Porque na legenda da fotografia, eu acho que aqui eu vou conseguir enxergar um pouco melhor, que está maior, o foco direcionado pelo Frisch para essa imagem não era a pessoa, mas sim a prática. Então, isso, para mim, ficou como uma cartilha de venda, digamos assim. Olha o que temos disponível aqui. Fabricação de cautuchu, que seria a pela do látex, que depois vai virar a borracha, né? E aí embaixo ele escreve também que é um mestiço, se eu não me engano, operando principalmente... não dá para enxergar direito aqui, dá para enxergar melhor? Operando... Não consigo ler, está muito pequenininho. Mas, enfim, com um foco muito na prática, na utilidade, né, daquilo, um foco capitalista, digamos assim, e não necessariamente na vida, né, que estava envolvida nessa situação. Então, nesse sentido, eu fui fazendo essa leitura, talvez um pouco pessoal, de justamente isso ter servido como uma ferramenta para o desenvolvimento colonial alcançar uns outros lugares assim de desconfiguração das identidades, das epistemes indígenas, da forma como a gente lida com as coisas, né? E aí, a partir disso, eu fui olhando as imagens e, enfim, as legendas também, principalmente, porque as imagens, particularmente, alguns parentes foram me ajudando, especialmente a Coal Apurinã, me ajudou bastante. Essa imagem mesmo, quando ela olhou, que é a prancha 48, eu disse, olha essa vila de indígenas submissos, Soumis Passé, a Ileana me ajudou a traduzir, né? Seriam submissos, entre aspas. E a Coal olhou para mim e disse, isso é um barracão, isso não é uma moradia, isso é um barracão, isso é o lugar onde a pessoa endividada ia para pegar os produtos e para pagar as suas dívidas. Então, na verdade, pelo menos no ponto de vista dos Apurinã, esse não seria um lugar nada acolhedor, seria justamente o contrário, né? Só que é isso, existe essa distorção na legenda, no caso, tentando colocar como docilizados, me parece um pouco também. Olha, aqui tem indígenas que trabalhariam
a partir da maneira que se esperava naquela época, ou algo nesse sentido. Então, fiz essa releitura, trazendo só alguns elementos assim que eu achava mais importantes, o rio, a mata e as palmeiras, e coloquei essa escrita: aqui fomos escravizados, para dar uma evidência maior, né, para essa questão. Meu tempo está acabando, então eu vou acelerando um pouquinho. Essa aqui é a seringueira, que eu fiz essa escrita dessa maneira justamente porque ela é feito um corte assim na extração, né? E aí isso vai pingando, então é como se fosse um desses pingos assim que vai se espalhando, e dentro desse pingo eu escrevi que a borracha é tecnologia indígena, justamente para reatribuir a nós assim essa questão que historicamente muitas vezes está colocado como algo assim da pessoa que patenteou, que é o autor, né? E isso é muito problemático para nós, porque só para começar a pensar no processo de patente já é R$8.000, gente, no Brasil. Então, é uma luta bem complexa, assim. Aí, enfim, tem muitas outras. Eu trouxe essa outra também porque eu achava bem importante, que fala sobre a habitação. Ele escreveu na legenda: habitação provisória dos antropófagos amauás. E isso não me parece nem um pouco provisória. E nem, enfim, os amauás, eu dei uma pesquisada para ver como seria, né, na contemporaneidade, a identificação dos Omaguacambeba, pelo menos a partir de referências que eu vi nas escritas da parente Márcia Cambeba. Então, eu peguei um trecho de uma poesia dela, aí eu refiz essa gravura com várias texturas assim também, para dar a ideia dessa diversidade da mata e dos rios. E dentro da parte da terra, embaixo da casa, eu coloquei essa citação, as palavras da Márcia, que eu gostaria de ler para vocês, porque é uma escrita que é mais visual, assim, né? Está escrito assim: uma coisa não se pode esquecer, das lutas e grandes batalhas para a terra o direito defender. Que é justamente isso, às vezes o parente também não está lá porque ele não pode estar lá, porque se ele estiver lá vai ter uma arma apontada na cabeça dele. Então, às vezes, não é um abandono, né? É uma diáspora, digamos, dentro do próprio território, assim. Então, eu vou passando também, porque os meus 5 minutos já deve estar em 2. Tem as mulheres trabalhadoras indígenas também. Eu fiz algumas gravuras sobre elas, sobre as lavadeiras, e, nesse caso aqui, a fiandeira, que também na fotografia original era colocada. A fotografia é bem parecida com essa imagem que vocês estão vendo agora, sem o cocar, no caso, né? E ela está afiando em uma ferramenta tecnológica mais moderna, digamos assim. Mas eu coloquei justamente esse cocar nela para que a gente possa entender que os povos indígenas também não estão parados no tempo. Então, se existe uma maneira da gente fazer uma técnica que vai facilitar, e a gente ainda vai poder, em momentos rituais, manter a nossa maneira tradicional, mas, em outros momentos, a gente pode utilizar, sim, dessas novas ferramentas, a gente vai utilizar, e isso não descaracteriza a nossa identidade enquanto indígenas. Então, coloquei a legenda Roá, que significa flor, para os Kaxinawá. Isso eu encontrei em um vídeo, com os próprios parentes falando, através de uma entrevista do Ailton Krenak. E aí, justamente, nas outras, a legenda o título das gravuras está em português, mas nessa eu resolvi colocar no idioma justamente para atribuir essa possibilidade da reemergência étnica, né, da atualização no tempo também dos povos indígenas. E aí trouxe essa também, que agora já é bem o finalzinho mesmo, para falar também das trabalhadoras do serviço do mato, porque as mulheres, elas também também foram escravizadas, né, tanto no serviço doméstico, quanto na extração da piaçava, quanto em diversas outras dinâmicas assim que sofrem um grande apagamento também ao longo dos processos históricos, né? Mas de a gente conseguir pensar essas pessoas, né, como pessoas que, muito além de um processo de
de sobrevivência, elas também estão tentando manter as suas práticas de algum modo. Às vezes mais difícil, às vezes mais simples, mas é justamente esse intercâmbio entre o que é tradicional e o que precisa fazer para sobreviver que nos faz indígenas hoje. Porque não somos mais os nossos ancestrais, nós somos indígenas hoje. Então, como vamos lidar com essa complexidade toda, né? Acho que meus 5 minutos já passaram. Trago só essa última foto para dar um gostinho do que depois também se verá no conjunto completo de uma das outras imagens produzidas sobre o barracão. E um maripir. Muito obrigada. Vou pedir, então, agora passar a palavra para o João Ticuna. Depois a gente vai ter um tempo de conversa rapidinho, né, para poder ter uma troca, e depois a gente vai abrir para o público, tá bom? João, por favor. Meu nome ocidental é João. Meu nome na minha língua é Nuaki Gontiku, e significa aquele boi que saiu do barco furioso e com raiva. Esse é meu nome na minha língua. Mas podem me chamar de João. Eu sou um homem ticuna, né, do povo ticuna, baixinho, bem pequeno, calçando tênis degradê, uma calça verde, eu acho, e uma jaqueta azul. Agradeço o convite, né, para estar aqui nessa mesa e refletir um pouco em relação a algumas coisas que foram passadas aqui, né. Pude observar um pouco do trabalho da Jeguacai, que é relacionado a algumas fotografias da região amazônica, mais propriamente dita do estado do Amazonas e do Alto Solimões, que é a região de onde eu venho, mas não só do Alto Solimões, como também as diversas outras regiões do Amazonas. Porque, para a maioria das pessoas, parece que tudo é uma única coisa, né? Mas, praticamente, o Amazonas é um país. Tem 5 regiões diferentes, né? Uma da outra, e cada uma com uma longa distância, sabe, uma da outra também, né? Então, eu venho de uma região transfronteiriça, né? Brasil, Peru e Colômbia, onde se encontram essas fronteiras, e onde meu povo, atualmente, né, é condicionado a ter que viver nessa região de fronteira. E não só isso, mas acaba realmente tendo que viver todos os processos de transformação, interferência e afetações que as fronteiras nacionais trazem nos nossos modos de vida, no nosso cotidiano, né? E o modo como nós pensamos as questões que estão relacionadas com o território. E eu prefiro pensar muito assim 2 ideias principais, inclusive, né, que geralmente são muito associadas aos processos de territorialização, de onde acontece essas propostas de desenvolver o capital ou a república, como o Estado-nação propôs quando disseram que havia um vazio demográfico na região amazônica, né? Então, propriamente dito, também no estado do Amazonas, e para isso era necessário habitar o espaço, e não só isso, mas explorar o espaço para fins do capitalismo, né? Desde o tempo da conquista, e houve muito esse processo da época da borracha, né? Dos patrões seringalistas, que, infelizmente, fizeram diversas transformações assim que atualmente refletem muito a vida de diversas populações que vivem ali, assim como a vida do meu povo. Então, nessas fotografias, a gente vê retratando uma realidade, né? Claro, né? Que, para mim, é interessante observar, até porque eu não vivi nesse tempo, e, nesse sentido, para mim, é importante e interessante observar as fotos de uma pessoa que esteve num tempo e num espaço onde não estive. Claro que é necessário também manter um olhar atento para o que aquela pessoa talvez estivesse propusendo com as suas fotografias, até porque essas fotografias elas foram divulgadas para o mundo, né? Então, como é que justamente as pessoas do mundo de fora conheceram a gente, né? Os povos originários que ali viviam, mas todos os processos que foram acontecendo, sabe, as situações históricas que foram acontecendo, como o João Pacheco de Oliveira costuma falar, né, ali. E, em relação a isso,
há sempre um processo de querer distanciar a maioria das pessoas, a maioria das populações étnicas, da sua identidade, né? E por isso que eu friso essa questão da identidade e do território, porque não dá para existir num território sem ter uma identidade, não dá para ter uma identidade sem um território, porque território e corpo, praticamente, é a mesma coisa para nós, populações originárias, como a gente encara essa nossa ideia de mundo, né? Como é que seria organizado todas essas ideias que são assim, refletidas em diversas cosmogonias, como também, inclusive, na cosmogonia do meu povo. E isso, assim, todos esses processos de adentramento da colonização, da expansão, da frente de expansão, né, acabaram condicionando diversas populações autóctones que viviam ali de forma muito única a assumirem outras formas de vida, né, inclusive, acabarem se identificando com diversas outras categorias que foram pensadas para nos identificar depois que começaram a ter muito esses processos de sedentarização, sabe, de tentativa de branqueamento, de incorporação aos projetos estatais, e aí todo esse processo afastaram diversas populações das suas identidades étnicas e também, claro, da sua relação com o território, sendo condicionados a uma categoria de caboclo, sabe, de ribeirinho, de diversas outras categorias que não são nossas, que não são categorias que são expressas por nós e não são categorias pensadas por nós mesmos, mas sempre são categorias coloniais, categorias de quem vem de fora e de quem está falando por nós e de quem diz quem nós somos, no caso. Por exemplo, odeio ser chamado de índio, porque eu não sou índio e também não sou indígena. É um termo mais adequado, é um termo mais político, mas eu sou ticuna. Como eu me entendo, eu sou da nação ticuna, do povo ticuna, falo a língua do meu povo, que é assim como eu me entendo enquanto gente, sabe, enquanto pessoa, mas não sou índio. Índio é uma categoria sempre do outro, mas nunca nossa, sabe? Acho que já é muito mais necessário, assim, atualmente pensarmos assim, já está mais do que na hora das pessoas conseguirem enxergar essas nossas complexidades, sabe? Fala-se de 305 povos étnicos no Brasil e parece que é como se justamente quisesse colocar todo mundo no mesmo balaio e dizer, todos são índios. É tudo índio. Geralmente são essas as falácias que se escuta em qualquer espaço, né? Independente se é na academia, se é na rua, em diversos espaços você vai ainda encontrar pessoas que mantêm essas ideias de essencialidade e pureza para nós, a nós, inclusive, e querem impor isso a gente. Tanto que, sabe, todas as imagens que foram aparecendo ali, para mim, foram me remetendo a esses distanciamentos das identidades das pessoas, porque elas foram sendo condicionadas devido ao processo de escravização, análoga à escravidão, no caso que houve ali, que é você se condicionar a ter que viver com uma dívida eterna para você ali ter que trabalhar de forma obrigatória aos patrões, mas não só isso, nisso você tinha que se adaptar, porque dentro desse movimento do patronado havia também diversas outras agências que estavam ali envolvidos para nos transformar nesses ditos cidadãos brasileiros, ou como queriam que fôssemos pensados, e não só isso, mas como queriam que nós nos entendêssemos. Só que acho que eu vejo até hoje que nós, povos originários do Brasil, a gente não se entende como brasileiro. Eu, por exemplo, não me entendo como brasileiro, eu prefiro dizer que eu sou ticuna, é quem eu sou. Até porque é a língua que eu falo, não é nem o português que eu falo primeiramente, eu falo o ticuna, né? Então, é o que me define enquanto ser pertencente, enquanto nação. E não é essa ideia de que eu sou brasileiro, de que eu tenho que ser cidadão brasileiro, praticando isso, aquilo, assado, assim e tal. Desse modo, como se pensa uma vida na cidade, né? Num centro urbano, e isso, independente de onde eles querem que você se insira. Para você ser reconhecido enquanto cidadão brasileiro, você tem que se adequar aos modos de vida que eles querem que a gente viva, e não o nosso próprio modo de ser e de pensar, né? Então, nesse sentido, foi o que foi feito ali, dentro dos barracões, sabe, dentro de todos os lugares onde chegava e se instalava ali a colonização e os patrões, porque ali também andavam com eles missionários, sabe, agentes estatais, pessoas que pensavam justamente categorizações para nós. E nesse de pensar categorizações para nós, para que a gente fosse inserido em uma categoria que não fosse, sabe, relacionada com o nosso território, era muito para realmente
segregar, sedentarizar, tornar a gente de forma mais fácil de conquistar, tornar a gente assim mais passível aos trabalhos que eles queriam que a gente fizesse, né, para eles, inclusive, até porque quem fez todos os processos de exploração ali para eles, inclusive, não foram eles os que foram ali explorar os territórios, mas sim a mão indígena, né? A mão que foi usada foi essa, né? Então, diversas populações do Nordeste que foram para lá também foi muito nesse sentido, e muito se sabe também que diversas populações do Nordeste que também foram para a região amazônica também eram indígenas, só que nesse processo de diáspora foram se afastando, foram perdendo sua ideia em relação à etnicidade, principalmente sua relação enquanto pertencente àquele povo, né? E os processos forçados levaram diversas pessoas atualmente a se pensarem, sabe, enquanto assim, alguns termos muito assim, de alguma forma entendidas de forma distorcida na região amazônica, como civilizado, ribeirinho, caboclo, que são categorias que realmente fogem desse sistema de pensamento do que seria o indígena, de como é que nós pensaríamos, sendo que, na verdade, a maioria dessas pessoas são essas, assim como que aparecem nas fotos. Percebe-se, né? Não que eu esteja tendo que recorrer aos traços fenotípicos, mas percebe-se assim nitidamente que são pessoas indígenas, né? Muitas dessas pessoas eram ticuna, eram justamente cocama, cambeba, diversos povos ali espalhados naquela região do Alto Solimões até o Baixo Amazonas, e todo o restante eram essas pessoas que exerciam esses trabalhos, mas que foram condicionados com o tempo a ter uma outra forma de vida, né, de vivência, de prática mesmo. Até as próprias práticas nossas tradicionais foram muito moldadas nesse sistema, por conta que o modo como a gente organizava todo o nosso, sabe, a nossa organização social, as estruturas das casas, tudo isso foi transformado, como vocês viram, que foi aparecendo aí nas imagens, onde as estruturas já eram muito diferentes do que como era a construção das populações originárias ali. Algumas fotos aí vão evidenciar justamente um tempo em que os ticuna ainda viviam em malocas, como são chamadas ali na região da região norte do Brasil, né? Aqui eu acho que as pessoas compreendem mais como oca, né? Então, tipo, olha o modo como é que era antigamente, e aí, com o tempo, de repente, foi se transformando já nessa casa retangular, com essa formação estrutural totalmente diferente, que não era nossa. E não só isso, mas a ideia de pensar comunidade. Tanto que há uma imagem que passa aí diz, é uma comunidade, como é que é? Temporária dos Omágua, né? Eu penso que talvez ele até colocou nesse sentido assim por conta que antigamente os Omágua se entendiam enquanto povo que era muito, sabe, assim, considerado nômade, seminômade, que assim como o povo ticuna e diversos outros povos que viviam naquela região, que vivem em região de fronteira, né, vai ter muito essa condição de vida, de trânsitos e deslocamentos, né? Então, não tem como você querer dizer que nós temos que pertencer a um único Estado-nação justamente por conta disso. Por exemplo, o meu povo habita a região de tríplice fronteira. Tem ticuna na fronteira do Peru, tem ticuna na fronteira da Colômbia, tem ticuna na fronteira do Brasil, sendo que a maior parte está na fronteira do Brasil. E aí, nesse caso, não podemos dizer que somos brasileiros, peruanos, colombianos, sendo que, antes de tudo, nós nos entendemos enquanto uma unidade étnica, que é o povo ticuna, que partilha da mesma língua, das mesmas, sabe, tradições, das mesmas práticas e de diversos outros condicionamentos assim que fazem a gente se entender enquanto ticuna. Mas, infelizmente, sabe, as fronteiras nacionais, infelizmente, elas fizeram com que a gente fosse se afastando da nossa ideia da identidade étnica, sabe, pensada por nós mesmos, porque atualmente nós, antes de tudo, queremos gritar e bater no peito, sou brasileiro, não, você é peruano, você é colombiano, e começa também a ter esses processos de xenofobia, que são os mesmos que acontecem nos centros urbanos, porque isso acaba refletindo também na ideia, e não só isso, mas no pensamento das pessoas que vivem aquela realidade ali, né? Acaba participando dessa dinâmica que, infelizmente, inviabiliza muito justamente o modo como nós nos entendemos enquanto um povo que deveria ser unido, sabe,
enquanto povo, mas que acaba se segregando justamente por conta dessa fronteira que foi imposta ali, essa ideia de querer nacionalizar os outros e fazer com que essas pessoas participem de diversos outros padrões de vida que não são nossos, sabe? São padrões ocidentais, não são padrões que nós pensamos como é o nosso modo de vida. Então, nesse sentido, assim, foi sempre pensado muito isso de explorar os territórios, mas, primeiramente, segregar as pessoas para poder conquistar de forma mais fácil e, a partir daí, trabalhar assim essa sedentarização, né? E, principalmente, o afastamento mesmo da identidade, porque se trabalha a identidade e não se você distorce a ideia de identidade, não só isso, mas faz o outro crer que, sabe, ele agora é outro, assim como o João Pacheco de Oliveira também, vou trazer ele de novo aqui, acho que o termo cabe muito bem quando ele faz assim essa análise de uma outrificação, né? Então, você outrifica o outro. A partir do momento que você começa a outrificar o outro começa a se aceitar enquanto essa outrificação, enquanto esse outro, não pertencente mais ao espaço. Tanto que é mais fácil você evadir os espaços, descentralizar, desterritorializar. Então, sempre foi pensado muito essa proposta. Assim como a Jaguacai fala no trabalho dela, né? Ela não sabe muito bem definir qual era realmente a função, ou até ao departamento que o fotógrafo pertencia, né? Mas, realmente, tudo que foi se evidenciando ali acabou tendo uma consequência, né? Sabe? Naquilo que foi entendido pelas pessoas assim sobre nós, devido às imagens que foram apresentadas, de como é que seria isso. Talvez fosse muito essa ideia que se pensava antes, inclusive diversos antropólogos pensavam que daqui mais um tempo não teria mais índio algum e não teria mais nada para se estudar sobre índios ou sobre populações nativas. E que, na verdade, cada vez mais nós, populações originárias, estamos provando o contrário, que quanto mais tentam nos apagar, mais nós ressurgimos. Então, poxa, é impressionante para mim como tem acontecido justamente tanto o processo de retomada em perímetros urbanos, principalmente nos grandes centros urbanos, porque você tenta matar a nossa espiritualidade, sabe, de todas as formas possíveis, religiosamente, sabe, assim, falando de todas as formas mesmo assim, genocídios, etnocídios, todas essas formas que foram pensadas, mas a ancestralidade é uma coisa que reverbera para o tempo, né? Tanto para o passado, quanto para o presente e para o futuro. E é o que faz com que as pessoas atualmente se afirmem de novo, né? Voltem a querer reclamar seus espaços assim, de origem, né? Os espaços que fazem a gente se entender enquanto pertencente a uma identidade étnica. Então, muito obrigado pela fala. Eu acho que, por enquanto, é o que eu posso falar no momento. Então, tudo bem, mas eu acho que, como para mim já foi o suficiente para o momento, e quem tiver dúvidas depois, eu estou à disposição aqui para tentar, de alguma forma, ajudar a pensarmos juntos em diversas questões. Obrigado. Bom, gente, vou falar para vocês. É muito sofrido mediar tempo, vocês não fazem ideia. Porque dá vontade de ouvir mais, e a gente tem que fazer, oi, é desconfortável. Mas faz parte por causa de todas as pessoas que têm que trabalhar com a gente, né? Não tem muito jeito, é importante. Bom, agora a gente tem uns... eu até queria consultar a produção por conta dos tempos que estavam marcados. A gente mantém? É possível manter todos os tempos? Tá bom. Então, nós temos 15 minutos para vocês poderem conversar um pouquinho. E eu também. Então, até queria fazer um comentário rápido, né? Aproveitar assim, para a gente aquecer. Né, eu queria fazer primeiro um comentário que eu acho que é importante, de como encontrar informação sobre os povos que estão representados no álbum Frisch é difícil, né? Descobrir quem são todos, uma lista, né? Essa lista ela parece besteira, parece muito objetiva, mas ela é uma referência que permite que pessoas dos povos saibam que elas estão que tem imagem delas lá, né? Então, no próprio edital do IMS é um dos poucos lugares que tem uma lista completa
né, dos povos mencionados, né, e que aparecem no álbum, né? Então eu vou falar aqui os nomes, que é importante. Alguns foram mencionados e outros acabaram não sendo mencionados nesta conversa, né? Tem os povos Ticuna, Miranha, Caixana, Omaguá-Cambeba, Passé, Mura, Maraguá e Tapuia, né? Eu acho que essa coisa da gente enunciar alguns desses nomes, esses próprios nomes às vezes não eram nomes que as coletividades que eram chamadas assim se reconheciam. Depois de muito tempo, elas acabam por usar, né? Então, a questão dos nomes étnicos também é uma questão política muito complexa, né? Mas acho que a gente dizer os nomes é uma coisa importante, porque a gente, no caso do Frisch, ele é muito paradigmático, porque as imagens foram contratadas para serem vendidas bem longe de onde as pessoas viviam. As pessoas nem sabiam que essas imagens existiam, né? E elas são feitas de um modo que, para quem olhava de longe, era exótico, né? Tinha a Amazônia, tinha a natureza, tinha as pessoas fazendo a indústria desses produtos, né? E era uma coisa muito distante, mas os próprios povos veem isso com outra memória, de outra posição, e com memórias que às vezes são muito duras, né? Do ângulo de quem trabalha há um tempo já procurando produzir informação sobre acervos, né? O que eu acho que é ainda um grande desafio é disponibilizar os acervos para os próprios povos indígenas. Isso é um trabalho de informação, né? Porque muitos povos ainda não sabem os materiais que existem sobre eles, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que também é uma dimensão desse trabalho, e a gente está vendo o que acontece quando as pessoas encontram, né? Então, a Jaguacaí tem a oportunidade de ver uma situação colonial específica, que tem analogias, mas também tem distâncias com relação ao que o povo dela e os povos com os quais ela convive viveram, né? E o João tem a oportunidade de rever coisas, de ver coisas novas, né? Fazer novas conexões. Então, como é importante a gente fazer esse trabalho, que às vezes parece um trabalho chato, né? Um trabalho de listinha, de cuidar, de fazer, mas você vê, né? Existe bastante bibliografia sobre o Frisch, mas não tem uma lista completa dos povos que estão lá, numa grande parte dessa bibliografia. Isso é uma coisa que me impressiona, né? De não haver essa menção. Sobretudo hoje que tem Google, a pessoa não consegue dar um Google e descobrir que o Frisch tem foto. Entende? Porque se ninguém faz o texto colocando a lista, então isso é uma coisa para a gente pensar também. Eu digo por causa da pesquisa que eu fiz para poder mediar a mesa, né? E eu acho deslumbrante o trabalho que a Jaguacaí fez com as gravuras. E eu queria fazer mais um comentário que eu acho também, como a gente está numa atividade para público aberto, isso é importante também, né? O quanto é importante também as imagens, apesar delas terem essa memória muito problemática, como nós estamos numa situação de esbulho territorial, de negação das identidades indígenas desde aquela época, esse material, quer dizer, primeiro que as pessoas terem direito à própria imagem, a imagem dos seus avós e dos seus bisavós é um direito da pessoa, e é um direito da família. Mas, além disso, é um direito... essas imagens elas ajudam a subsidiar a garantia dos direitos territoriais, que a gente sabe nos dias que nós estamos, estes dias de hoje, da semana passada, da semana retrasada, o quanto o direito territorial no Brasil ele é sistematicamente comprometido, né? Então, também por isso, um trabalho com acervos é uma coisa fundamental no Brasil, porque são subsídios para a garantia de direitos territoriais, né? Então, acho que esse era o comentário que eu queria fazer. Então, eu vou passar para a Jaguacaí, para ela poder comentar os comentários. Não sei se, João, você tem vontade de fazer uma pergunta mais direta para a Jaguacaí, assim, alguma coisa? Ou então eu vou passar para ela e vocês batem uma bolinha, tá? Mas eu queria deixar essas palavras, que eu acho que elas são uma dimensão... Quer dizer, são as mesmas coisas, eu acho, que vocês estão falando, mas ditas de outro modo, com outro ângulo, olhando para outros horizontes, que eu acho que nos preocupam, né, a todos. E também, já que, né, estamos aqui falando com as preocupações, né, que mobilizam o Conselho e do Museu dos Povos Indígenas, os povos indígenas do Estado de São Paulo vivem coisas semelhantes, né, processos de invisibilização muito agudos, muito graves, né? Então, como os acervos são importantes, né, para a gente ter a presença muito evidente. Infelizmente, a gente tem que evidenciar a presença dos povos indígenas, né? Essa é uma necessidade colocada pela contemporaneidade, né? Então, obrigada, Jaguacaí.
Obrigada a vocês os dois. Vou seguir nessa mesma linha, porque eu acho que era também uma das propostas que a gente anunciou no nosso evento, né? A gente debater um pouquinho também essa questão da pesquisa indígena, dos pesquisadores indígenas, né? E dessa necessidade de trabalhar juntos, que temos percebido cada vez mais firme, assim. Porque, sim, realmente, essa produção material ela pode auxiliar em várias lutas, mas é muito necessário o protagonismo e da diversidade, porque são 305 etnias. Então, a gente trabalhou junto, né, e também com a GE. Fomos 2 pesquisadoras para tratar de uma lista já de povos e de um território. E agora, nesse evento, a gente está tendo a oportunidade de construir também um pouco mais do conhecimento, chamando 2 parentes que são lá da região, né? Mas eu acho que o mais importante, pelo menos dentro de um panorama, daí não tanto das ciências sociais, mas das artes visuais, é importante que a gente não separe. Ou seja, não existe a arte com A maiúsculo e a arte etnográfica no museu, que é racializado e que é menor, e que não é uma arte da mesma maneira, né? Assim como não existe um povo com história e outro povo sem história. Não, existe cada povo que utiliza esses conceitos de modo diferenciado, né? Então, no momento quando a gente se junta, assim, indígenas, não indígenas, de um povo, de outro povo, a maior diversidade que for possível de ter, na minha opinião, é assim que se constrói o conhecimento, porque é a partir desse jogo de pessoas que às vezes também não concordam, sabe? Mas se não houver esses embates, gente, o mundo vai continuar caminhando para o declínio. Agora, nesse momento, meu povo não está tendo acesso à água no Uruguai, sabe? A água está saindo salgada da torneira. Então, é urgente que façamos alguma coisa. É claro que estamos aqui hoje falando de história, de estética, de diversas coisas, e que a questão indígena é muito, muito, muito mais além do que a questão ambiental, mas essas construções elas vão fazendo também com que a gente consiga ir cuidando desse lugar onde a gente vive, tanto ambiental, mas também no lugar onde a gente trabalha, no lugar onde a gente mantém essas relações interétnicas e com a sociedade, com os grupos, mais saudável. É importante esses diálogos por esse motivo, além de construir um futuro mais participativo e mais justo, assim, onde as pessoas possam se entender um pouco mais e se respeitar, porque o conflito ele é inevitável, mas ele não precisa ser destrutivo, ele pode ser construtivo também, né? E para isso é necessário escuta, principalmente. Então eu passo a palavra. E o processo ele tem que ser coletivo, né? Eu penso muito nisso porque acho que atualmente a contrapartida que nós indígenas, né, as pessoas que se referem enquanto uma identidade étnica, a nossa grande missão quando a gente está nos espaços urbanos, sabe, é promover essa interação, aproximar o outro, sabe, da nossa realidade. Trabalhar essa interação é uma forma de educarmos as pessoas, sabe, da melhor forma possível, né, sobre como é que estamos organizados, e não só isso, mas como éramos organizados e como é que atualmente nos encontramos na atualidade, né? Porque se a gente começa a criar essas interações, se a gente começa a criar essas aproximações, nós vamos começar a desconstruir as diversas imagens incoerentes, as imagens equivocadas, sabe? As imagens distorcidas que as pessoas têm sobre nós, populações originárias. Porque, infelizmente, muitas das categorias coloniais, que eu falo tanto assim, sabe, que as pessoas costumam rotineiramente no seu dia a dia usar para se referir a nós, elas foram criadas no período da invasão desse território aqui e da conquista, né? E isso foi agregado a nós como se fosse, sabe, algo que nos referisse como um conjunto de uma única coisa, os índios, né? E aí nunca nem sequer chegaram ali e pensaram, né, que atualmente acho que o trabalho que tem acontecido da parte dos outros, de vocês no caso, né, sabe, de quem vive distante da nossa realidade, é
começar a promover essas aberturas, né? Promovendo esses eventos, esse tipo de espaço, para que nós realmente tenhamos que estar aqui, para que a gente se pronuncie, para que a gente realmente evidencie as nossas realidades de acordo com as nossas vivências. E nada melhor do que você evidenciar a realidade partindo da sua vivência e do modo como realmente são organizadas as coisas. Porque é muito melhor você ouvir assim, de um próprio Ticuna, de uma Mura, sabe? De uma Charrua, sobre toda uma dinâmica da sua vida, do que você já ter que ouvir isso de pessoas que muitas vezes não têm total interação com as nossas realidades. Primeiro que, para se ter interação, é necessário você realmente se situar no lugar do outro. E, muitas vezes, tem fronteiras que não tem como você conseguir atravessar, se formos pensar as fronteiras linguísticas, as fronteiras do pensamento, sabe? Essas diversas outras categorias. Mas, nesse sentido, nós, atualmente, nos tornamos necessários, assim, por conta que a gente, aos poucos, estamos desmitificando diversas incoerências, sabe? Diversas suposições que as pessoas geralmente costumam agregar a nós, né? Que são essas pressuposições, preconceitos, né? Então, a partir do momento que a gente se pronuncia aqui, falando da nossa realidade, e não só isso, mas que a gente evidencia isso a partir da oralidade, realmente olhar com um olhar discriminado, preconceituoso para a diferença do outro, a gente acolhe, sabe? A gente acolhe a diferença do outro. É o que nós, populações originárias, mais costumamos fazer, inclusive desde a época da invasão. Acolhemos, só que, infelizmente, não foi como a gente pensava que seria as coisas, porque o nosso território nos foi usurpado, né? Então, muito obrigado de novo. Querem acrescentar alguma coisa ou a gente já abre para perguntas do público? Pode ser? Legal. Gente, tem uma orientadora de público aí, que está com a mãozinha levantada. Nós temos 17 minutos, então acho que dá para ter 2 ou 3 perguntas e respostas, né? Pedir para a pessoa se apresentar ou fazer a pergunta é importante. Bom, eu sou Ileana, já tinha apresentado antes. Eu agradeço muito a apresentação de vocês. E fiquei pensando muitas coisas aqui. Quer dizer, a Luísa fala da importância, né, realmente, dos acervos para a memória, né, dos povos indígenas. E, ao mesmo tempo, tanto o trabalho da Jeguacaí como a fala do João apontam para os problemas, né, nas fotografias do Frisch, né? Quer dizer, problemas justamente de uma leitura, né, não somente colonial, mas de uma leitura também, acho que propositadamente distorcida, ou seja, distorcendo e tirando justamente, né, essa unidade que o João fala, né, do território, né, da cultura das pessoas. Quer dizer, ao Frisch fazer montagens em que retira as pessoas de determinados povos, colocando em um outro território absolutamente... e vários povos no mesmo território, na verdade, no mesmo cenário, né? Ao tratar como cenário as imagens, ao mesmo tempo, ele está dando informações que são muito problemáticas, né? Então, essa ideia de memória também ali fica muito complicada, porque que memória essas imagens estão também transmitindo. Então, fiquei muito com essa questão, esse problema, né? Em que, ao mesmo tempo que elas são memória, que tipo de memória, né? E como ler essas fotos nesse registro, né? Quer dizer, fazer todas? Pode ser também. Deixa. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Rita. Eu queria parabenizar, né, o IMS pela proposição da bolsa e pelo acolhimento e pela proposta da aposta nos pesquisadores indígenas. É inegável, né,
o valor e a contribuição que os trabalhos de vocês aportam à coleção do Albert Fries, e eu estou totalmente de acordo com os comentários que foram feitos, né? Eu gostaria só de acrescentar um ponto que me parece que ele é importante para a gente pensar em todos esses conjuntos de novas reflexões que a gente vai aportando a esses acervos, né? Quando o Albert Fries ele produz essa coleção, é um momento em que a técnica fotográfica ela possuía limitações. Então, parte do que hoje a gente pode ler até como um processo de descontextualização, ele decorre, muitas vezes, dos limites técnicos. Então, era impossível fotografar pessoas e ambientes, naquele momento, em justa posição. Então, ele fotografa separado, depois ele faz colagens, e isso vai produzindo uma falsa ideia do que é a área ticuna, a área miranha, quem são esses povos, como são esses territórios. Mas me surpreendeu muito, Jaguacaí, que você faça um procedimento de releitura, que você aporte discussões que são super importantes no âmbito da antropologia e história, que foi apontado muito bem pelo João, que é essa dimensão de pensar que esses seringueiros eles também eram pessoas indígenas que advinham de outros lugares. Então, ao colocar o cocá, você sintetiza assim, toda uma larga discussão, né, que vem sendo desenrolada na antropologia e na história mais contemporânea. Então, mais uma vez, parabéns. E eu gostaria de ouvir vocês também nesse sentido. Pensar esses fluxos temporais, né, de voltar ao passado, presente, que o tempo todo o trabalho com esses acervos e o trabalho com a memória coloca, e, se possível, também pensar que lugar é esse, né? O João ensaiou, começou já a falar um pouco disso, que lugar é esse das instituições, das pessoas não indígenas, na relação com a luta, né, dos povos indígenas hoje, né? Eu acho que, em termos especificamente de políticas de memória, né, eu acho que isso é um ponto fundamental para todos nós que dialogamos e trabalhamos nessa área. O meu nome é João Fernandes, eu sou o diretor artístico do Instituto Moreira Salles, sou um homem branco, com pouco cabelo, óculos, e gostava muito de vos expressar a minha gratidão pela vossa presença e também a minha gratidão pelo trabalho Jaguacaí maravilhoso que você desenvolveu no contexto desta bolsa. Tinha também duas perguntas. Uma delas é especificamente sobre esse mesmo trabalho. A gente vê no seu trabalho, como, aliás, a última perguntadora expressou, um exercício de síntese e de interpretação emancipatória feito a partir das fotografias do Fritz, resistindo a todo um dispositivo de titulação, de descrição das próprias fotografias e à sua própria natureza, e transferindo a imagem fotográfica para a produção de uma outra imagem, a imagem que você constrói a partir da técnica da gravura. Nas suas gravuras você introduz o texto, e ao introduzir o texto penso que existe também uma resistência em relação ao próprio alfabeto que você utiliza, que você transforma, portanto, noutros caracteres. E gostava de saber mais desses caracteres. Portanto, esse alfabeto seu que você utiliza, ele tem... portanto, é um alfabeto de sinais que reenvia para o alfabeto que nós reconhecemos, mas, ao mesmo tempo, o transforma. Essa emancipação do alfabeto, eu suponho que é um desejo manifestado nessa escrita que você nos transmite. Gostava de ouvir um pouquinho mais sobre isso e gostava de ouvir os dois. João, muito obrigado pelas tuas palavras, pela resistência e pela luta que elas expressam também. E gostava de ouvir um pouco também sobre o lugar, que lugar vêem para as artes e para as suas técnicas nesses processos de resistência e de emancipação das identidades indígenas que estão intimamente ligadas à questão do território, mas ligadas também a questões de ancestralidade e de expressão de outras formas de fazer e de construir imagens no mundo. Muito obrigada. Tem mais?
Posso só um pequeno? Acho que vai ter que ser a última, gente. Depois são várias perguntas. Não, tem mais alguém? extensas. Posso passar? Mas Não. tem mais gente? Não. O que vocês acham? Vocês fazem isso mais do que eu, gente. Qual é a recomendação? Eu não... A gente faz uma leva e depois... Vamos fazer uma leva, depois a gente pega as últimas perguntas? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar... vai ser tipo 3 minutos para cada um falar, gente. Sinto muito, que é o que está tendo. Então, quer começar, Diego Caí? Não, a gente vai... Não, porque tem mais 3 perguntas para ser feitas. Eu acho que é melhor. Tá, então, para resumir, eu já vou começando. Vou deixar a resposta da questão da memória para o João, porque acredito que ele tem mais tempo estudando essa questão do patrimônio e tudo. E vou falar um pouco dessa questão da visualidade das palavras, porque eu acho que também tudo isso amarra, né, essas questões todas. É um alfabeto que eu desenvolvi em 2016 para um outro contexto, um trabalho no espaço, enfim, que era com ferro e vidro e outras questões, uma crítica ao espaço urbano. E aí eu desenvolvi a partir do desenho das letras garrafais, só que eu não utilizei linhas curvas, então eu fui construindo todas as letras a partir de linhas retas que iam se cruzando, mas que as pontas também não se encontram. Então, as pontas elas estão soltas, assim, justamente para propor uma abertura, mas também porque, dentro de uma bibliografia de artes visuais e dessa questão de escrita, de visualidade da escrita, eu percebi muitas vezes a questão da curva como sendo algo que remetia a um traço de pessoalidade. Então, toda vez que o texto está escrito sobre uma questão da coletividade, eu utilizo essa letra, porque ela é composta por essas linhas retas e tem essas pontas soltas que permitem uma construção do caminho a partir do observador, mas também das outras pessoas que estão incluídas nessa fala, assim, né? E eu acredito que é uma maneira também de produzir novas ressonâncias de memória na contemporaneidade, porque pessoas que não são intelectuais, que não são da academia, pessoas que são marginalizadas no espaço urbano, elas têm o olho treinado para ler esse tipo de texto. Então, o público não indígena que eu gostaria de acessar é muito esse público mais periférico, um público mais o trabalhador, sabe, urbano. Então, nesse sentido, eu acredito que é bem possível de se encontrar um caminho para a leitura disso, mas isso também não é necessário. E é nesse lugar, a leitura, no caso das letras enquanto letras, né? Isso pode ser visto só como graficamente, como visualidade também. Até porque uma das minhas avós não sabe nem assinar o próprio nome, gente. Então, de alguma maneira, isso é inclusivo assim também para alguns grupos, sabe? É a possibilidade de se perceber nessa imagem uma visão gráfica, assim, só que ela é contemporânea, mas ela não deixa de ser memória ou de gerar uma memória, pelo menos para as pessoas que já cruzaram com isso ou que já caminharam na cidade e olharam para os muros, para cima, enfim, para os lugares onde essas escritas estão presentes, né? E geralmente são questões de cunho político também. Então, eu imagino que é uma forma de intercambiar, assim, de entrar em contato com mais pessoas, porque eu acredito que a maior parte das pessoas que vivem nesse território hoje são essas pessoas, que são os trabalhadores, que são as pessoas de uma classe social que é média baixa, são pessoas que vão estar mais habituadas a esse tipo de imagem, e, ao mesmo tempo, dá para conversar também com as pessoas que trabalham com a memória, com o patrimônio, porque a técnica é a gravura, o ateliê, enfim, várias questões. Eu acredito que a questão da memória ela só pode ser pensada, pelo menos no meu ponto de vista, assim, junto conosco, mas também a partir de uma produção mesmo, de ressonâncias, né? E acho que o texto ele acessa pouquíssimas pessoas, assim, o texto artigo científico. Então, seriam outras maneiras da gente gerar memórias e reflexões sobre as memórias. E vou passar a palavra, porque eu acho que já passei dos 3 minutos. Maripira. Acho que a pergunta da Ileana e da moça são bem realmente próximas, né?
eu não entendi muito bem o que você falou, sua pergunta também, né? Mas eu, assim, pensando em relação à estética, né? Havia muito uma proposta naquele tempo, né, passado, de como é que se trabalharia essa questão de representar o outro, né? Até porque o que foi retratado muito isso, né? Isso que foi retratado, querer representar aquele outro com quem você estava habitando ou onde você estava passando. Acho que diversos pesquisadores fizeram isso, tanto dentro da escrita, sabe, em diversas outras formas também de acessar esse mundo do outro. E uma das formas que foi se evidenciando quando surgiu a fotografia foi as imagens, né? Então, se tentou trabalhar muito, mostrar um panorama daquilo que talvez, claro, né, aquele fotógrafo havia compreendido enquanto aquilo que deveria ser valorizado, né, aquilo que deveria ser visto e apreciado pelos outros, e não só isso, né, mas entendido mesmo, né, pelo outro. E aí, nesse sentido, claro, talvez por uma possível, sabe, assim, um possível não entendimento ali de uma totalidade dessa nossa especificidade presente ali, ele, assim como qualquer outra pessoa que chegaria num lugar, observaria talvez as primeiras impressões suas e tiraria as primeiras fotos justamente pensando em querer evidenciar isso, né? Claro que quando parte já da nossa própria perspectiva, da nossa visão, da nossa ótica, aquilo que para nós deveria ser considerado, aquilo que para nós o que deveria ser evidenciado, vai ser, sabe, totalmente diferente daquilo que é apresentado na visão do outro, né? Então, eu acho que cabe muito esse sentido de tentar se aproximar do outro, né? Eu penso que talvez, assim, como eu não posso dizer qual era a função dele, né? Mas a partir das fotografias dele, ele causou impressões ali, onde também fez com que as pessoas fossem observando esses processos, sabe, da colonização acontecendo ali, né? Então, uma hora se encontrava aqui, as pessoas em condições de aldeamento, vivendo em maloca, outro momento já evidencia-se um outro formato totalmente diferente, onde as pessoas, inclusive, já estão aparamentadas com uma indumentária diferente, que não é mais aquela que era utilizada de forma tradicional, né? Que isso foi se distanciando. E eu não sei se eu chegaria a arriscar que talvez ele pensasse assim, até numa certa, talvez, nostalgia, assim, pensando assim uma certa tristeza de, opa, está acontecendo essas diversas mudanças. Mas, claro, também houve muito assim, pelo menos o que eu pude observar nas fotos, né, de que era só ele chegar ali, talvez interagir com a pessoa rapidão, posso tirar rapidinho tua foto aqui está bonito aqui, não sei o quê, sabe? Fiquei pensando isso, assim, dele talvez pensar assim, vou colocar essa pessoa perto da canoa, para poder ver, fazer com que o outro lá de longe veja que eles produzem canoa. Olha só, eles atualmente estão trabalhando com caucho também, não sei o quê. Olha só, eles também têm ferramentas próprias, olha só, eles aprendem a utilizar as outras ferramentas também. Eu ficava pensando que talvez ele quisesse trazer isso, né? Olha só, agora eles estão usando barco a vapor, olha só, agora estão usando roupa, sabe? Que é sempre muito isso de, meio que querer pensar essa ideia de que quanto mais você, sabe, se adequa, quanto mais você é absorvido ou é capturado justamente pelo sistema do outro, você está se tornando outro. E, na verdade, esse trabalho que aconteceu, no caso, né, de querer tornar as pessoas ali uma outra categoria, né, vestindo elas, cortando o cabelo, tirando justamente todos os aparatos necessários, que, na verdade, deveriam fazer com que as pessoas se identificassem, assim como a Jeguacai, inclusive, que eu fiquei muito feliz que ela incluiu esses elementos nossos dentro das fotografias, sabe, de como seria mais ou menos pensar um indígena no tempo de hoje, no tempo de como é que era, como é que seria antes também, né? Claro, porque isso faz a gente fazer, se reconhecer, né? E reconhecer que aquelas pessoas, inclusive, pertenciam e pertencem a uma etnicidade, né? Tem uma identidade étnica, né? E você agregando esses elementos faz as pessoas terem essa noção, né? Acho que essa profunda compreensão de que, opa, causa uma outra impressão. Bom, então vamos fazer as próximas perguntas. Só vou pedir para ser bem ágil, para a gente poder não perder o tempo da próxima, porque tem mais uma rodada às 4h. Bem, meu nome é Sérgio, sou coordenador de fotografia aqui do Instituto, e
queria também parabenizar o trabalho e a mesa também, e o trabalho da Jericoacoara. Uma coisa que me chamou a atenção muito é o aspecto, né, quer dizer, também um pouco desse decalque, no sentido da reversão lateral, né, da imagem, não em todas, mas em muitas, né? O que eu acho que é uma questão que está associada a processo, é um pouco essa pergunta, mas, por outro lado, ela agrega também uma camada a mais nesse processo muito incisivo, né, da leitura crítica das imagens, né, que está composta em tudo aquilo que você construiu nas gravuras, né? Mas acho que esse aspecto, né, que sai do universo, digamos, da cópia direta para, né, uma coisa quase que na contramão, né, do ponto de vista visual, é muito significativo, né? Então, era só para fazer esse comentário, porque eu acho que isso me marcou também profundamente. Hey. Olá, eu sou Val, sou bolsista de fotografia contemporânea aqui do IMS, e eu estou muito animada de ouvir vocês e acho incrível. João, eu estou assim, impressionada, querendo muito conversar mais com você. Achei muito bonito quando você começa a fazer perguntas para aquilo que você está vendo. E isso é sobre isso que eu quero falar. Assim. Primeiro, enfim, a gente sabe de toda a violência que a fotografia tem, porque a fotografia nasce para categorizar e catalogar um montão de coisa. E aí, mas a minha pergunta eu entendo a importância que os acervos têm e fico pensando muito, porque também estou olhando para algumas fotografias realizadas por artistas viajantes europeus, e me interessa muito entender se existe, do meu ponto de vista, sim, daquilo que eu estou olhando, os retratos de mulheres negras produzidos no século XIX, eu entendo que há, mas queria saber de vocês se, de alguma forma, a gente consegue também olhar para essas fotografias realizadas por esses artistas da perspectiva dos povos originários, e a gente consegue saber um pouco mais sobre isso, não do campo da violência, não do vício da violência, porque isso a gente já sabe. Né? A gente já sabe que aquilo ali foi um montão de vícios de violência. Mas de que maneira a gente olha para essas fotografias e encontra outras coisas de que as pessoas não estão falando? Eu vou só dar um exemplo. Quando a gente olha para as fotografias do século XIX, existem as fotografias de mulheres baianas. Então, tem algumas fotografias de mulheres baianas que as mulheres estão com o punho cerrado. E que, olhando para essas fotografias, esse gesto do punho cerrado é um gesto de proteção, que é o gesto da figa. Ao mesmo tempo, a gente fala pouco no Brasil de duas coisas. Primeiro, que é sobre o uso de pessoas ditas outras como modelos, né? Então, tanto indígenas quanto pessoas negras. E também que a maioria dessas fotografias e dessas imagens, elas não estão presentes nas instituições brasileiras, muito mais nas instituições da Europa. Né? Quando você vai ver, por exemplo, os museus antropológicos da Alemanha, né, eles têm uma vastidão de imagens e que muitas vezes aqui a gente nem tem acesso, porque fica tudo lá. E são essas imagens, inclusive, que estão lá nesses museus e que ainda dizem muito a respeito sobre essas pessoas outras, agora num outro sentido, que somos nós que fomos ditos. Bom, falei muita coisa, mas é porque eu acho que poderia ser interessante escutar vocês falando sobre isso. Oi, tudo bem? Sou Marina, vou complementar aqui rapidinho. Fui assistente do Takuma Kuikuro na exposição aqui do MS sobre o Xingu, então também tem muita sinergia, né, com esse seu trabalho, Jericoacoara, que olha para essas imagens e tenta, de alguma forma, falar, olha, não dá mais para essas imagens serem vistas literalmente, reproduzidas sem alguma camada de releitura, né, posta nos livros didáticos com a mesma legenda, achando que aquela legenda ainda hoje serve. Né? Então, isso a gente fez muito na exposição, por vários caminhos, com cineastas indígenas, com artistas, também a curadoria refazendo legendas, tem uns textos explicativos, enfim, tudo para tentar dar outras camadas para essas
fotos que ainda assim trazem muitos elementos, isso como a Val falou, não só de violência, mas também de resgate cultural, enfim, de outras camadas de memória mesmo, que representam o pai, o avô, o bisavô, o pajé importante, enfim. Então, queria parabenizar muito pelo trabalho, assim, que está realmente maravilhoso. Tenho vontade de ver mais, e aí não sei se você ou talvez Ileana vá saber responder, onde que a gente vai poder ter acesso à produção completa, ao texto de 90 páginas que você disse que escreveu, enfim. Tá, é isso. Então, vamos lá, gente. A gente tem um desafio aqui de falar para poder parar, respirar lá fora e voltar às 4 horas, né? Então, acho que é fazer um pensamento final, reagir a essas questões e talvez aproveitar para conversar um pouco mais lá fora, né? Antes de entrar aqui de volta. Tá. Eu acho que eu consigo fazer uma reflexão costurando essas três, assim, porque é justamente eu sempre parto bastante da última fala, mas eu acho que essa última ela pega aqui nessa questão do decalque que o Sérgio falou, que é justamente isso, assim, para nós charrua a gente precisa apenas do necessário. A gente recomenda que todo mundo coma devagar para poder a cada colherada você ir avaliando, né? Se precisa de mais, tem que dar esse tempo. Então, acho que nesse sentido também, para a gente, seja vai falar de violência, vai falar de cultura, vai falar de reivindicações, de práticas tradicionais ou práticas contemporâneas, independente da escolha do pesquisador, seja também indígena ou negro ou de outras comunidades ou da sociedade em geral também, essa visão de simplificar. Então, quando você vai produzir uma coisa, você não pensa só naquilo que você está observando e na sua opinião sobre aquilo, mas você pensa na pessoa que vai olhar o seu resultado depois. E pensa nessa pessoa, que ela pode ser uma pessoa analfabeta, ou ela pode ser uma pessoa que fala só, sei lá, o idioma de um povo isolado, ou ela pode ser uma pessoa que fala 5 línguas diferentes. Isso tem que ficar acessível, pelo menos alguma parte disso, para cada uma dessas pessoas. Então, acho que esse decalque que foi analisado foi um pouco minha tentativa de simplificar essas imagens, colocando a minha opinião, mas deixando as áreas pretas, que é a área que a gente não escava, né? Isso é feito, é uma matriz assim, tu vai escavando esses brancos, tu vai tirando, cortando eles fora, assim. E aí a maior parte delas, essa daqui mesmo que o pessoal escolheu para ser a arte desse primeiro evento nosso, ela tem bastante preto, ela tem pouco traço, mas é isso, é o necessário para conseguir colocar tanto um pouco do que estava na imagem, quanto um pouco do que eu queria falar também. E alguns elementos que, por diferenciação também de elemento, eu precisava dar uma diferença. Então, por exemplo, eu escavei a mata, mas eu deixei a água como a base, digamos assim, né, da pergunta. Mas aí também isso depois, quando vier a público o texto, acho que a pessoa vai conseguir se aprofundar um pouquinho mais. Vou passar a palavra que a gente está com tempo curto. Maripir. Vou tentar ser curto, mas é impossível, né? Agora, eu gostei muito das perguntas, acho que as 2 perguntas são interessantes. Talvez agora até remeteria assim mais a uma questão do pensar o cosmo, né? O espiritual, sabe? Toda essa outra dimensão que acaba sempre, sabe, tendo uma grande importância para nós quando se refere aos nossos artefatos, às nossas indumentárias e até o modo como nós vamos ser representados, né? Em Ticuna, nós falamos que a gente traduz o termo foto ou imagem como na-ticuna, que tem várias traduções. Pode ser foto, pode ser imagem, pode ser sombra. Então, tipo, sabe, você vai tirar a imagem de alguém, né? Então, para nós ticuna, quando se tira a imagem do outro, sabe,
você não só está tirando a imagem, mas também a alma, né? Então, nisso, a alma, ela acompanha aquilo que você está levando do outro. Achei muito interessante quando teve uma vez um parente de Cuna falou bem assim: ainda bem que o Museu Nacional pegou fogo, porque pelo menos ali todos os artefatos ticuna que estavam presentes queimaram, porque não era para estar ali, não era para serem vistos e apreciados por todos. Então, há que se ter esse cuidado também, geralmente, assim, inclusive até da nossa parte, de quem constrói atualmente assim as pesquisas, como nós próprios indígenas, também de ter esse olhar cuidadoso, e não só isso, mas, sabe, essa realmente preocupação de ter que saber realmente aquilo que você vai evidenciar e para qual público você vai direcionar isso, né? Achei interessante que a Jeguacai trouxe isso justamente porque são públicos e públicos. E o público que vai observar aquilo, ele vai ter uma noção, sabe, totalmente específica. Imagina quando justamente quem vai observar aquilo é o público que você está retratando, né? E claro que ali vai acabar tendo diversas outras reações, né? Não só isso, mas as diversas formas como a gente vai interpretar aquilo ou tentar evidenciar, né? Atualmente, como é que nós assim tentamos construir assim essas nossas representações a partir do nosso próprio ponto de vista, que é trazer esses elementos que realmente não são enxergados, não são observados pelo outro, mas com esse olhar cuidadoso, sabe? De realmente a gente ter o cuidado com a espiritualidade, com a ancestralidade. Então, é necessário sempre esses dois aspectos caminharem em qualquer proposta. Pode ser na escrita, na arte, na pintura, na fotografia, não importa. Sabe? Para nós, populações originárias, esses sistemas, eles não estão separados. É preciso e é necessário. Gente, vou agradecer, convidar a Ileana aqui para fazer o encerramento. Agradecer as contribuições de todo mundo, que eu acho que trouxe, o público complementou o debate, né? Isso é muito bom também.